Você e eu fomos hipnotizados e condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para sentir alegria ou gratidão. No entanto, o verdadeiro mestre é aquele que consegue acessar a emoção antes da experiência real, porque ele está se apaixonando. A atitude é simplesmente a união de pensamentos e sentimentos repetidos. E quando você encadeia uma atitude com outra, isso forma uma crença. Pense sobre isso. Essa crença é simplesmente algo que você continua pensando repetidamente. Você concordaria que, se continuarmos repetindo os mesmos pensamentos, nossas crenças se tornam circuitos programados em nosso cérebro, moldando a maneira como vemos a realidade? Então você concordaria que há um componente neurológico em suas crenças atuais? E se uma atitude é uma sequência de pensamentos e sentimentos, então, por definição, um sentimento é o resultado final de uma experiência passada. Como mencionamos mais cedo, podemos lembrar melhor das experiências pelo modo como nos fizeram sentir. Se você está sentindo as mesmas emoções todos os dias, conectadas aos mesmos pensamentos, esse sentimento repetido condiciona seu corpo a memorizar essa emoção específica. Portanto, uma crença tem um componente emocional. Quando algo não parece certo porque está fora da memória emocional conectada a uma experiência passada, geralmente ignoramos. Por exemplo, se algo não faz sentido para nós, como a ideia de que Jesus era casado, rejeitamos, pois está fora de nosso contexto atual. Se não há um componente emocional conectado a uma crença, nós a eliminamos. Você concordaria que, ao condicionar o corpo através do pensamento e do sentimento para memorizar emoções, você está, em essência, formando crenças? Quando alguém desafia suas crenças, está desafiando os limites das emoções que memorizou como parte de si mesmo. Isso significa sair dos limites do seu sistema de crenças, o que implica desafiar sua personalidade, seu estado de ser e sua identidade. Quando você rompe uma crença, o que a maioria das pessoas faz é procurar confirmação externa, mas isso não é possível, porque todos ao seu redor, com quem você compartilha um vínculo emocional, têm um contrato emocional com você. Quando você conhece alguém, você estabelece um vínculo baseado em experiências e emoções compartilhadas. Se você não muda padrões emocionais, o relacionamento permanece o mesmo. No entanto, quando você muda suas crenças, você começa a romper esses acordos emocionais com tudo em seu ambiente. Isso cria um desconforto, pois você está quebrando a continuidade química do seu eu memorizado. Se você encadear um grupo de crenças, isso se torna sua percepção, que define sua realidade, suas escolhas, relacionamentos e comportamentos. Tudo está relacionado à sua percepção. Se você mudar uma crença, terá que mudar a maneira como pensa e sente, alterando a fiação do seu cérebro e a química do seu corpo. É possível que, ao mudar uma crença, você também mude sua biologia, sua química e sua expressão genética. Por exemplo, quando uma pessoa entra em um estado de êxtase religioso, ela pode realizar feitos extraordinários, como mastigar vidro ou ser mordida por uma cascavel sem sofrer efeitos. Isso demonstra que a crença pode transcender a biologia. Portanto, ao desmistificar a meditação, queremos tornar isso prático para você aplicar em sua vida. A informação que discutimos só será útil se você realmente agir sobre ela. Caso contrário, será apenas uma boa conversa de jantar, sem impacto real. Você está disposto a ir além das convenções e ser um exemplo dessa informação? Não devemos esperar pela validação da comunidade científica para isso. Para que a ciência nos permita fazer o incomum, precisamos sair e fazer o incomum repetidamente. Quando você consegue fazer algo de forma consistente, isso começa a se tornar uma nova lei. Concorda? Então a ciência eventualmente terá que vir e estudar exatamente o que você está fazendo para produzir esses resultados fora do padrão. Você concorda com isso? A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo mantendo as mesmas circunstâncias, o que resulta num espírito constante, que perpetua a mesma realidade. Portanto, a questão é: como começamos a fazer mudanças no cérebro e no corpo para que eles se transformem antes que o ambiente o faça? Este é o verdadeiro propósito da meditação: cultivar um novo nível de mente.
A palavra meditação em sânscrito significa cultivar. Os místicos e santos do Himalaia, ao caminhar pelos vales férteis, realizavam milagres em um contexto onde as pessoas estavam doentes e morrendo de fome. Quando perguntavam como conseguiam tais feitos, eles explicavam na linguagem dos fazendeiros que era necessário cultivar o antigo eu e plantar um novo. Se você estivesse plantando um jardim, concordaria que se deixasse as plantas do ano anterior e as ervas daninhas sem atenção e não preparasse o solo adequadamente para novas sementes, o resultado seria escasso. Mas se você retirasse as plantas antigas, removesse as ervas daninhas e preparasse o solo para uma nova plantação, você provavelmente obteria melhores frutos. Assim, cultivar significa desenterrar o velho eu e plantar um novo eu. Esse é o modelo de mudança através da meditação. Você precisa se afastar da sua vida diária e sair do familiar. Não pode continuar abraçando as mesmas condições, pois elas só reforçarão o seu estado atual. O propósito da meditação é se retirar da vida cotidiana e ir além do familiar, eliminando as entradas sensoriais, o que você vê, cheira, prova, sente e ouve, para acalmar o corpo e focar nos pensamentos que normalmente passam despercebidos, porque você está distraído com o ambiente. Você deve ir além da mente analítica, que diz que mudar é difícil e que você nunca conseguirá. Nos anos 60, um pesquisador conectou eletrodos ao cérebro e tentou alterar seus padrões de ondas cerebrais para atingir o estado alfa, que é o início da meditação. Ele usou incenso, respirou profundamente, cantou e fez o possível para meditar. Mas suas ondas cerebrais não mudaram. No 13º dia após desistir, ele entrou imediatamente no estado alfa. Esse momento de frustração levou à descoberta de como ir além da mente analítica. Sua mente analítica está constantemente avaliando o ambiente para determinar o que é bom e o que deve evitar, baseando-se em experiências passadas. O processo meditativo ensina que existe uma forma de transcender essa mente analítica, separando a mente consciente da subconsciente para permitir mudanças reais. Quero falar sobre isso hoje, concorda? Quero falar com você sobre como, para entrar no reino dos céus, você deve ser como uma criança. Quando as crianças nascem, elas são quase totalmente subconscientes. Isso é evidente porque nos primeiros 2 anos de vida, o cérebro das crianças está predominantemente em um estado de ondas cerebrais delta. Esse estado significa que a informação que estão processando é quase como se estivessem dormindo com os olhos abertos. É por isso que uma criança não consegue ficar acordada por muito tempo antes de adormecer novamente. As ondas cerebrais passam para o estado alfa, que é o estado criativo e imaginativo. Durante esse período, o cérebro começa a processar informações sensoriais e a formar um entendimento mais racional do ambiente. Meu filho, por exemplo, quando tinha 10 anos, começou a questionar a existência do Papai Noel com base em lógica e observação, descobrindo que não havia tempo suficiente para ele visitar todas as crianças do mundo. Ele começou a entender e aplicar as leis do meio ambiente. Entre os 6 e 12 anos, o cérebro se desenvolve para incluir o córtex neural, que processa informações sensoriais do ambiente. Quando entramos no estado beta, que é o estado de pensamento ativo, o cérebro tenta criar ordem e significado entre o mundo interno e o externo. O beta pode ser dividido em diferentes níveis, baixo, médio e alto. O beta baixo alto, ele entra em modo de emergência. Esse estresse elevado faz com que o cérebro compartimentalize a personalidade e funcione de maneira desordenada. Esse estado de estresse extremo também afeta o sistema nervoso central, que se comove lógica e alterações cardiovasculares. A ciência nos mostra que, ao nascer, somos totalmente subconscientes e absorvemos tudo sem filtro. À medida que crescemos, começamos a aprender e a formar associações positivas. Começa a associar a voz da mãe ou o cheiro do leite com uma mudança em sua química interna. Isso é um exemplo de identificação positiva. Por outro lado, um exemplo de identificação negativa seria quando uma criança coloca o dedo no fogão quente. Após algumas experiências dolorosas, ela associa essa mudança na sua química interna ao fogão e aprende que não é uma boa ideia repetir. Como homens não choram ou você é muito parecido com sua mãe, são internalizadas e codificadas no subconsciente da criança. Por volta dos 6 anos, as ondas cerebrais começam a mudar e a mente analítica se desenvolve.
Essa mente atua como uma barreira entre a mente consciente e a subconsciente. A mente consciente, que representa apenas 5% da nossa atividade mental, é composta por um conjunto de comportamentos memorizados e reações emocionais. Tentar mudar isso usando apenas os 5% da mente consciente pode ser extremamente difícil, porque a maior parte do que somos está enraizada no subconsciente. O propósito da meditação é justamente transcender a mente analítica, que constantemente avalia o ambiente com base em experiências passadas, separando o que é bom do que é ruim. Quando estamos em um estado de estresse elevado, com ondas beta intensas, o cérebro tende a ser mais analítico e compartimentalizado. Isso leva a uma desintegração na forma como o cérebro e corpo funcionam. A prática meditativa busca mover o cérebro para estados mais ordenados e coerentes, como alfa e teta. No estado alfa, o cérebro começa a se organizar e enviar sinais mais claros para o corpo, o que pode resultar em melhora do sistema imunológico, digestivo e cardiovascular, além de redução do estresse e maior relaxamento. Com mais prática, é possível atingir o estado teta, onde o corpo está quase dormindo, mas a mente permanece desperta. Esse é o ponto em que mudanças profundas podem ocorrer, pois corpo e mente se alinham de uma maneira que favorece transformações significativas. Durante a meditação é possível treinar o corpo para transitar suavemente entre esses estados, tornando o processo mais natural e acessível. Muitas pessoas relatam que ao tentar adormecer sentadas, sentem desconforto. Isso acontece porque o corpo não está acostumado a entrar em alfa e teta nessa posição, mas com treino ele se ajusta e a mente pode permanecer desperta enquanto o corpo relaxa. Ao alcançar esse ponto, acessamos o subconsciente. Os estados beta e alfa estão mais relacionados à mente consciente, enquanto alfa, teta e delta se conectam mais profundamente com a mente subconsciente. Muitas pessoas dizem não conseguir meditar, mas eu pergunto, onde você medita? Se você pratica deitado na cama, seu cérebro associa esse ambiente ao sono e, naturalmente, você adormece, em vez de meditar. Isso acontece devido à lei da associação e repetição. Por isso é importante escolher um local específico para a prática que simbolize criatividade e mudança. Existem 2 momentos em que a mente subconsciente se abre com mais facilidade. O primeiro é pela manhã, ao acordar, porque o cérebro passa de delta para teta, depois para alfa e finalmente para beta. Por isso, meditar cedo, como às 4h30, pode ser mais eficaz. Neste horário, a química cerebral ainda está preparada para o estado de sonho, facilitando o acesso ao subconsciente. O segundo momento é à noite. Conheço artistas e escritores que ficam acordados até tarde criando, porque nesse período entram em estados alfa mais facilmente, imersos no mundo imaginário. Durante o dia predomina a serotonina, neurotransmissor associado à luz, a medidas intensos e até compostos capazes de induzir experiências semelhantes a estados visionários. Essas substâncias estão relacionadas também à hibernação em animais e à regulação do apetite, permitindo que a mente explore o mundo interno sem tantas limitações do corpo físico. Por isso, muitas pessoas preferem meditar à noite. Simbolize criatividade e transformação. A mente subconsciente se abre mais facilmente pela manhã, quando o cérebro passa de delta para teta, depois para alfa e finalmente para beta. Nesse momento, meditar por volta das 4h30 pode ser altamente eficaz, porque a química cerebral ainda está imersa no estado propício do sono. Por outro lado, alguns artistas preferem explorar o estado alfa da noite, quando o cérebro está naturalmente mais envolvido no mundo imaginário. Ao longo do dia, a química do cérebro se transforma. A serotonina, produzida pela luz, vai diminuindo ao anoitecer, dando espaço à melatonina, responsável por preparar o corpo e a mente para estados mais profundos de relaxamento e meditação. Essa transição é fundamental para criar um ambiente interno ideal para a prática. A meditação vai muito além do cérebro, atua como um regulador, focando no presente e diminuindo a atividade em áreas relacionadas a movimento, sensação, tempo e espaço. Quando isso acontece, a percepção do corpo e da identidade começa a se dissolver. A mente imersa nesse estado processa pensamentos como se já fossem experiências reais. O cérebro transformar sua realidade interna e abrir caminho para mudanças concretas externamente.
A mente aprende a acreditar em um futuro potencial antes de ele existir no campo físico. Ao se apaixonar por essa visão futura e ao agradecer antecipadamente pelo que ainda não se concretizou, você condiciona seu corpo a agir como se já tivesse vivido a experiência. E isso cria espaço para que ela se manifeste de forma inesperada e surpreendente. A ciência mostra isso em exemplos práticos. Se você reunir um grupo de pessoas que nunca tocaram piano e pedir que pratiquem escalas e acordes fisicamente por 2 horas diárias durante 5 dias, o cérebro delas desenvolverá novos circuitos neurais relacionados à atividade. Agora, se outro grupo praticar mentalmente as mesmas escalas, no mesmo período, sem tocar uma única tecla, ainda assim, os cérebros deles criarão conexões semelhantes. Em outras palavras, o cérebro reagiu como se a experiência tivesse acontecido, antecipando um futuro e preparando o corpo e mente para uma habilidade ainda não expressa fisicamente. Em outro experimento, se pessoas puxarem uma mola por 1 hora diária durante 4 semanas, haverá um aumento real de cerca de 30% na força muscular. Isso porque a resistência física provoca micro-rupturas no músculo, que ao se regenerar, se torna mais forte. O interessante é que até mesmo a prática mental desse exercício pode gerar ganhos de força, embora em menor proporção, mostrando que o cérebro e o corpo são capazes de se preparar e mudar a biologia em resposta a experiências internas, tanto quanto externas. Por outro lado, um grupo de controle que apenas visualizou mentalmente o exercício de puxar a mola também apresentou um aumento significativo de cerca de 22% na força muscular, mesmo sem realizar o esforço físico real. Isso mostra que tanto o cérebro quanto o corpo conseguem se adaptar e responder a um evento, mesmo que ele não tenha ocorrido fisicamente. Em outras palavras, o simples ato de simular uma experiência interna cria sinais suficientes para que corpo e mente reajam como se a experiência fosse real. Essa adaptação interna gera um sinal no campo quântico que pode favorecer a manifestação do evento no plano físico, como se e desde cedo aprenderam a se conectar com a chamada mente universal para criar efeitos em suas vidas. Eles entendem que existe uma inteligência dentro de nós que nos sustenta e nos dá vida. Uma inteligência que é, ao mesmo tempo, pessoal e universal. Lembro-me de uma conversa com meu filho mais velho quando ele tinha apenas 8 anos. Ele me perguntou sobre religião e eu expliquei que essa inteligência universal vai além de crenças específicas. Ela está presente em todos os processos do corpo humano. É ela quem regula a digestão, controla a circulação sanguínea, regenera as células e coordena bilhões de reações químicas a cada segundo. Mesmo quando perdemos milhões de células, o sistema nervoso autônomo, com o cérebro límbico desempenhando o papel crucial. Mas, se olharmos mais profundamente, percebemos algo ainda mais impressionante. Nossas células, tecidos e órgãos são compostos de moléculas e estas de átomos. Mas os átomos, por sua vez, são 99,999% espaço vazio, ou seja, o que consideramos matéria sólida é na verdade sustentado por campos de energia que se organizam em padrões invisíveis. Esse espaço vazio não é realmente vazio, ele está constantemente emitindo e recebendo informação. A energia que organiza gravitacionalmente seu corpo cria padrões que você experimenta como realidade. Você entra e sai desse campo quântico, em média 7,8 vezes padrões mentais e emocionais, tendemos a extrair sempre as mesmas informações, criando as mesmas experiências repetidamente. Agora, pense nisso. Se essa inteligência universal é maior do que você e eu, e se nós representamos menos de 1% dessa força invisível que nos dá vida, não é lógico supor que a mesma inteligência que regula seus batimentos cardíacos e a digestão também está presente no campo quântico, organizando eventos cósmicos como o nascimento de supernovas ou algo tão delicado quanto o florescimento de um lírio? Essa inteligência permeia tudo. Ela está dentro e ao redor de nós, e podemos desenvolver um relacionamento consciente com ela, se aceitarmos que ela é uma consciência viva com percepção e atenção. Podemos interagir com ela, pedir que se mova em nós, através de nós e ao nosso redor.
E ao fazer isso, começar a observar evidências concretas dessa interação no nosso mundo. Assim como desenvolvemos relacionamentos com pessoas ou animais, também podemos voltar nossa atenção para essa inteligência maior e estabelecer uma conexão verdadeira com ela. Uma conexão bidirecional, viva e constante. Meus filhos compreendem isso de forma muito clara e aplicam em suas vidas, permitindo que seus pensamentos e sentimentos moldam a realidade. Recentemente, ela desejava passar o verão em Nova York. Não tinha ideia de como isso poderia acontecer, mas mesmo sem se candidatar, acabou recebendo uma bolsa de estudos. Além disso, viveu uma verdadeira maratona de compras, gastando cerca de $7.500, e ainda assim não se surpreendeu com o desenrolar natural dos acontecimentos. Para ela, era apenas a realização de mais um desejo em ação. Quando voltou para casa, expressou a vontade de trabalhar de uma maneira diferente, sem se prender ao formato de um emprego tradicional. Eu a encorajei a entrar em um estado meditativo, a criar uma nova mente, disparar novos padrões neurais e reforçar esses circuitos dia após dia. O objetivo era instalar no cérebro o hardware necessário para que ela vivesse internamente como se já tivesse experimentado o verão mais incrível da sua vida. Expliquei a ela que era preciso condicionar emocionalmente a mente e o corpo para acreditar que o evento futuro estava acontecendo naquele exato momento. Durante uma das práticas, ela disse que não sentia diferença. Eu expliquei: se ao terminar a meditação você abre os olhos e nada mudou, se sente que nada aconteceu, significa que nada realmente mudou. Nem no campo quântico, nem neurologicamente, biologicamente, quimicamente ou genética. E quando ambos estão em harmonia, o futuro começa a se alinhar. Eu disse: você precisa se levantar da meditação sentindo-se diferente de como estava quando começou. Ela concordou e passou a praticar diariamente. Era como o treinamento dos pianistas que ensaiam mentalmente, ou como os atletas que simulam a resistência do exercício no campo mental. Ela estava de fato mudando o corpo, antes mesmo que o evento tivesse acontecido. 2 semanas depois, recebi sua ligação. Ela me contou que havia surgido uma oportunidade para ir à Europa. A viagem custaria um valor significativo, mas com seus créditos da faculdade, o preço cairia pela metade. Ainda assim, seria necessário comprar a passagem aérea. Eu a lembrei: você não está aqui para controlar o resultado nem forçar o destino, mas para acreditar de verdade que já está vivendo essa realidade. Ela voltou à prática meditativa com mais dedicação ainda, mergulhando no sentimento repetidas vezes. Poucas semanas depois, estava na biblioteca da universidade, copiando imagens de uma galeria em Florença, quando se encontrou com seu professor de História da Arte. A conversa fluiu naturalmente e, ao perceber que ela falava italiano, ele a convidou para auxiliar no departamento de italiano. Tudo com despesas pagas e ainda com um emprego garantido. Nada disso veio de esforço, controle ou tentativa de manipular os caminhos. Ela simplesmente mudou sua mentalidade e seus sentimentos, confiando plenamente que uma mente maior se encarregaria de organizar os detalhes. E foi exatamente o que aconteceu. Se ao final da meditação ela não tivesse mudado biológica ou neurologicamente, talvez nada tivesse acontecido, mas seu corpo mudou, fisicamente, para refletir que já havia tido aquela experiência. E quando o corpo já acredita, o campo quântico responde. É assim que o inesperado se manifesta, de maneira surpreendente, mas perfeitamente alinhada ao que sentimos de verdade. A questão central é: como você viveria se, ao acordar todas as manhãs, já despertasse com a mentalidade voltada para o futuro, não um futuro distante, mas um futuro tão real que seu corpo e sua mente estivessem condicionados a acreditar que a experiência já aconteceu? Imagine abrir os olhos e, antes mesmo de sair da cama, já sentir que o dia carrega em si as sementes daquilo que você deseja viver. Se esse fosse o seu estado interior, certamente você sairia da cama de maneira diferente do que faz normalmente. Seus primeiros gestos, suas palavras, até mesmo sua respiração seriam distintos. E essa diferença inicial, ainda que sutil, mudaria a forma como você age, pensa e interage ao longo do dia. Esse conhecimento não é para ser apenas contemplado, mas para ser aplicado. Ele é uma chave, uma ferramenta, um mapa que aponta para a possibilidade de uma nova vida. Comece a usá-lo. Use o que aprendeu para criar novas experiências, pois são as novas experiências que despertam novas emoções, e ao gerar essas novas emoções, você ensina seu corpo a receber e a sinalizar informações químicas inéditas. É assim que se ativam novos genes,
É assim que o corpo responde ao comando de uma mente que já não aceita repetir padrões antigos. Se você continuar pensando e sentindo da mesma forma todos os dias, inevitavelmente continuará vivendo os mesmos resultados, repetindo o mesmo destino. É como rodar sempre o mesmo programa em um computador. A tela pode mudar de cor, mas o sistema continua produzindo os mesmos resultados. O modelo quântico não deixa de se aplicar. Ao contrário, ele reforça essa realidade. Todas essas informações que você recebe são justamente para ajudá-lo a criar uma nova mentalidade. Mas atenção, não basta apenas refletir. É preciso agir. É necessário demonstrar essa mudança. Viver como se ela já tivesse acontecido. Entrar em um estado de ser onde seu corpo e seu cérebro já estejam transformados. Quando isso ocorre, você começa a emitir uma nova assinatura eletromagnética no campo quântico. Todos os potenciais existem como frequências eletromagnéticas, como ondas potenciais, e esses potenciais começam a ressoar com você. Nesse instante, ou seu corpo é atraído para o evento, ou o evento é atraído até você. Reflita. Como você não deseja mais pensar, agir ou sentir? Esse é o ponto de partida. É preciso abandonar o eu antigo, dissolver velhos programas e cultivar deliberadamente o novo eu. Esse cultivo é diário, é frequente, é constante. E quanto mais você repete essa prática, mais sua energia muda. Se você se torna fundamentalmente diferente de como era antes, deve haver evidências concretas disso em sua vida. A mudança interna inevitavelmente se manifesta em sinais externos. Quando você mantém esse estado modificado, mentalmente e corporalmente, independentemente das circunstâncias externas, algo incomum começa a acontecer. E quando você se recusa a permitir que seus sentidos determinem sua realidade, algo extraordinário acontece. É nesse momento que surgem resistências. Quando você começa a se afastar das antigas emoções, como raiva, medo, dor ou ressentimento, seu corpo pode reagir, enviando sinais de volta ao cérebro para que você retorne ao antigo eu. Essa é a mente subconsciente tentando restaurar a familiaridade. Mas saiba, apenas mudar seu estado interno, apenas decidir ficar feliz, pode ser suficiente para sinalizar novos genes e reprogramar seu destino. É fundamental reconhecer que pensamentos negativos não são verdades absolutas. Eles são apenas circuitos ativados, padrões disparados pelo hábito. Quando você acredita neles, o cérebro interpreta como verdade, e o corpo reage em conformidade. Mas quando você quebra esse ciclo, você interrompe a continuidade química que sustenta o eu de sempre. Claro, o corpo, que se tornou a mente, resistirá. Ele não quer perder o controle. Você ouvirá as vozes internas que tentam convencê-lo a desistir. Isso não é real. Você não é capaz. Nada vai mudar. Mas perceba, essas vozes não são você. São programas subconscientes tentando sobreviver. Muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que precisam de uma razão externa para se sentir felizes ou gratas. Mas o verdadeiro mestre é aquele que consegue gerar essas emoções. É uma prisão biológica, sustentada por hormônios que alimentam o ego. Se você observar uma tomografia cerebral funcional de alguém em estado de ansiedade, verá que essa pessoa está tão imersa no pior cenário futuro que ensaia mentalmente o desastre. Como um pianista que treina escalas, como alguém que puxa uma mola repetidamente, o cérebro ensaia o medo, ensaia a dor. O pensamento torna-se tão real que o corpo começa a produzir a química correspondente, como se aquilo já estivesse acontecendo. E o corpo acredita que o evento está acontecendo agora. Assim, condicionamos o corpo e a mente a viverem no medo, na ansiedade, na dor, até que isso se torne automático. O corpo começa a sentir ansiedade sem que a mente consciente sequer precise disparar o gatilho. Quando alguém se prende a uma memória amarga do passado, algo profundo acontece dentro do cérebro. De repente, essa lembrança se torna real. A intensa focalização a restaurar o equilíbrio. Contudo, mesmo medicada, a pessoa continua a evitar aviões, multidões e situações parecidas. Ao interromper o remédio, volta a sentir tudo novamente. Se buscar terapia, o psicólogo pode associar o quadro a traumas de infância, talvez a relação com um pai rígido e controlador. Essa explicação amplia a visão, mas não altera por si só a condição. Caso consulte ainda um astrólogo ou vidente, pode ouvir que tudo está ligado a aspectos passados ou planetários,
percepções interessantes, mas que igualmente não mudam o comportamento. O verdadeiro propósito da meditação vai além de aliviar sintomas ou reinterpretar a história. Meditar é ultrapassar a velha identidade, libertar-se da personalidade repetitiva e preparar corpo e mente para uma nova realidade. Amor próprio não significa apenas se mimar, mas transcender o eu antigo. A transformação real começa quando você desafia a química do seu velho eu, enfrentando a resistência interna que tenta mantê-lo no mesmo padrão. Quando você se recusa a se levantar até que um novo estado esteja estabelecido, inicia o recondicionamento profundo. Seu corpo e sua mente começam a aceitar a nova identidade. Ao encarar emoções antigas e dissolvê-las, o corpo se liberta do vício todos os dias com a mesma energia, como se algo novo e incrível estivesse a caminho. O futuro deixa de ser distante. Ele começa a se manifestar agora.